tempos do poderoso Império Persa, durante o reinado de Assuero, Xerxes I, um evento mudou o destino de uma nação. Assuero governava em um vasto império que se estendia da Índia à Etiópia. Ele organizou uma grande festa para mostrar sua riqueza e poder. Durante essa celebração, ele pediu que sua rainha, Vashti, exibisse sua beleza diante dos convidados. Quando Vashti recusou, o rei, aconselhado por seus ministros, decidiu destituí-la e procurar uma nova rainha. Nesse contexto surge Radassa, conhecida como Esther, uma mulher judia, órfã e que vivia com seu primo Mordecai em Suzã, a capital do império. Mordecai era um homem sábio e temente a Deus. Ele criou Esther com amor e muita disciplina. Quando o decreto do rei foi anunciado, convocando jovens de todo o império para participar de um concurso para escolher a nova rainha, Esther foi levada ao palácio. Esther era bela, mas também tinha um espírito manso e uma disposição obediente. Desde o início, ela encontrou favor com Hegai, o eunuco encarregado das mulheres, que lhe deu os melhores cuidados e conselhos. Embora fosse judia, Mordecai instruiu Esther a não revelar sua origem, e ela seguiu as suas orientações com sabedoria. Depois de um longo período de preparação, Esther foi apresentada ao rei Assuero. Sua graça e beleza conquistaram o coração do rei, que a escolheu como sua rainha e colocou a coroa sobre sua cabeça. Mordecai descobriu uma conspiração de dois oficiais do rei que planejavam assassiná-lo. Ele contou a Esther, que avisou ao rei em nome de Mordecai, salvando a vida do monarca. Esse ato foi registrado nos livros do reino, mas Mordecai não foi recompensado naquele momento. Pouco tempo depois, Amã, um homem ambicioso e cruel, foi promovido a uma posição de grande autoridade no império. Ele exigia que todos se curvassem diante dele, mas Mordecai se recusava, pois sua fé em Deus o proibia de adorar a qualquer homem. Isso enfureceu Ramã, que não apenas quis punir Mordecai, mas planejou exterminar todo o povo judeu. Ramã convenceu o rei a assinar um decreto permitindo que os judeus fossem mortos em um dia específico. Ele lançou sortes, chamada Purim, para determinar a data deste massacre, e cartas foram enviadas para todo o império. Quando Mordecai soube do decreto, ele se vestiu de pano de saco e cinzas e, chorando publicamente, ele enviou uma mensagem a Esther, implorando que ela intercedesse junto ao rei. Inicialmente, Esther hesitou. Ela sabia que entrar na presença do rei sem ser chamada poderia resultar em sua morte. Mas Mordecai a desafiou com palavras que ecoam até hoje. Não pense que por estar no palácio você escapará sozinha entre os judeus, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Quem sabe não foi um momento como esse que você chegou a uma posição de rainha. Após refletir e orar, Esther tomou uma decisão. Ela pediu que Mordecai e todos os judeus de Suzã jejuassem por 3 dias, enquanto ela fazia o mesmo com as suas servas. No terceiro dia, Esther vestiu-se com as suas melhores roupas e foi à presença do rei, arriscando a sua própria vida. Quando o rei a viu, estendeu o cetro de ouro, sinal que ela havia encontrado favor. Ele perguntou o que ela desejava, prometendo conceder até metade do reino. Esther, com sabedoria, convidou o rei e Amã para um banquete.
No primeiro banquete, o rei novamente perguntou o que Esther desejava, mas ela pediu que eles viessem a um segundo banquete no dia seguinte. Esther sabia que precisava agir no momento certo. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir e pediu que os registros do reino fossem lidos. Ele descobriu que Mordecai havia salvado sua vida, mas nunca fora recompensado. Quando Amã chegou ao palácio para pedir a execução de Mordecai, o rei perguntou o que deveria ser feito para honrar um homem que agradou ao rei. Pensando que o rei se referia a ele, Ramã sugeriu uma grande honra. Para sua humilhação, o rei ordenou que ele fizesse isso a Mordecai. No segundo banquete, Esther revelou a sua identidade como judia e denunciou a trama de Ramã. O inimigo que planejar destruir meu povo, e este homem perverso se chama Ramã. Furioso, o rei ordenou que Ramã fosse executado na forca que ele havia preparado para Mordecai. Além disso, o decreto de Ramã foi revogado e os judeus receberam permissão para se defenderem. Por sua coragem e fé, Esther salvou o povo judeu e até hoje sua libertação é celebrada no festival de Purim. Mordecai foi elevado a uma posição de honra e Esther continuou a reinar com sabedoria. Esther exibia traços de um temperamento fleumático melancólico. Sua calma, paciência e natureza obediente mostram a característica fleumática, enquanto a sua profundidade emocional e capacidade de planejar estrategicamente revelam seus traços melancólicos. Sua coragem para agir, mesmo com medo, demonstra equilíbrio e força. Lembrando que Esther colocou à disposição a Deus para que ele pudesse dar a orientação através da oração. Tanto ela quanto suas servas e o povo de Israel naquele momento estava buscando na pessoa certa, em Deus. Como podemos tirar 5 lições da história de Esther? Primeiro, Deus trabalha nos bastidores. Mesmo quando seu nome não é mencionado diretamente, Deus estava guiando cada detalhe da história de Esther. O número 2 é a coragem em meio ao medo. Esther nos ensina que coragem não é uma ausência de medo, mas agir com fé apesar dele. Número 3, sabedoria na ação. A paciência e estratégia de Esther mostram que decisões importantes devem ser tomadas com cuidado e oração. Número 4, propósito divino. Deus posiciona pessoas em lugares estratégicos para cumprir os seus planos, assim como fez com Esther. E número 5, a unidade é essencial. O jejum e as orações do povo de Deus foram fundamentais para fortalecer Esther e abrir o caminho para a vitória. A história de Esther nos inspira a confiar no plano de Deus e a sermos ousados em nossa fé e usarmos sabedoria em tempos de crise. Você já passou por alguma situação em crise ao qual você necessita da presença e da intervenção de Deus? Deixe aqui nos comentários.